Mano, e se eu te contar que Yusuke Urameshi não foi criado para ser um herói? Na verdade, ele foi criado para ser exatamente o oposto disso. E talvez seja justamente por isso que ele se tornou um dos protagonistas mais importantes da história dos animes. Enquanto quase todos os heróis dos anos 80 e início dos anos 90 eram bondosos, otimistas e praticamente perfeitos, Yusuke era um desastre. Ele era violento, sarcástico, briguento, mal educado, impulsivo e emocionalmente quebrado. Por trás de toda aquela fachada de delinquente existe algo muito mais profundo. E essa é a verdadeira história de Yusuke Urameshi. Tudo começou quando Yoshihiro Togashi decidiu quebrar uma das maiores regras dos shonens da época. Ao invés de criar um protagonista exemplar, ele criou alguém que parecia um problema ambulante. Segundo o próprio Togashi, Yusuke foi um dos personagens mais difíceis de construir, porque ele precisava ter uma personalidade extremamente forte desde o primeiro capítulo. Antes mesmo de criar o Kuwabara, o Kurama ou o Riei, Togashi queria definir exatamente quem Yusuke era. E isso aparece imediatamente na obra. Mas existe uma curiosidade que muita gente não conhece. O próprio nome Yusuke Urameshi possui referências sobrenaturais. O Yu pode ser associado a espírito ou fantasma. Já o Urameshi lembra expressões usadas por fantasmas do folclore japonês. E quando você junta isso ao título Yu Yu Hakusho, tudo parece apontar para a mesma direção. O sobrenatural. Mas, ironicamente, o verdadeiro fantasma da história era o próprio passado do Yusuke. Por trás das brigas e do comportamento agressivo existia um garoto completamente abandonado. Seu pai nunca esteve presente e sua mãe era extremamente irresponsável. Passava noites fora, bebia constantemente e raramente demonstrava qualquer estabilidade emocional. Yusuke cresceu acreditando em uma coisa, que ninguém realmente se importava com ele. E justamente por isso que a morte dele no primeiro episódio é tão importante. Larga! Não, é o Kuwabara. Ah, isso foi sujeira sua! Você morreu sem me dar uma revanche! Kuwabara, estamos num velório. Escute aqui, Urameshi, você está me ouvindo? Eu prometi que ia matá-lo, você está escutando? Ele tá morto, ele não pode te ouvir. Ressuscite, maldito! Volte e venha me enfrentar! E agora, quem é que vai lutar comigo? Eu quero que você volte, Urameshi! Eu não vou perdoá-lo nunca! Kuwabara! Repite o soco, maldito! Repite! Urameshi! Vamos embora. Vamos embora. Pela primeira vez, ele observa a sua própria vida de fora. Ele vê a Keiko chorando, ele vê o Kuwabara respeitando sua memória, vê professores abalados, vê pessoas sofrendo pela sua ausência, e naquele momento ele percebe algo que jamais tinha entendido. Ele era amado. Talvez essa seja a cena mais importante de toda a série, porque o verdadeiro nascimento de Yusuke não acontece quando ele volta à vida. Acontece quando ele descobre que sua existência tem valor. E isso nos leva a um dos maiores mal-entendidos sobre o personagem. Muita gente chamava o Yusuke de delinquente. Mas será que ele realmente era? Se você analisar a série com atenção, Yusuke raramente machuca pessoas inocentes. Na maioria das vezes ele direciona sua agressividade contra valentões, criminosos, lutadores ou pessoas ameaçando alguém. Por isso, muitos fãs enxergam Yusuke não como um criminoso, mas como um jovem revoltado que nunca encontrou seu lugar no mundo. E talvez seja exatamente isso que os diferencia dos protagonistas modernos. A maioria dos heróis sonha em ser alguém. Yusuke não. Ele não quer ser um símbolo, ele não quer ser uma lenda, ele não quer ser um herói. Na maior parte da história, ele só entra em combate porque alguém importante para ele está correndo perigo. E isso torna suas motivações muito mais humanas. Mas existe um outro detalhe genial: seu estilo de luta. Enquanto diversos personagens treinam técnicas refinadas, Yusuke luta quase como um animal selvagem. Seu combate é baseado em instinto, adaptação, agressividade, improviso. Diversos personagens descrevem seu estilo como imprevisível. Ele não vence porque possui a melhor técnica. Ele vence porque encontra soluções no meio da luta. E para representar essa personalidade, Togashi criou um dos golpes mais icônicos da história dos animes: o Reigan, o famoso Spirit Gun. A ideia era absurdamente simples: transformar energia espiritual em um disparo concentrado usando apenas o dedo indicador. O resultado? Um dos ataques mais reconhecidos da cultura pop japonesa.
Mas a maior revelação sobre Yusuke ainda estava por vir. Durante o arco final, descobrimos que ele não era totalmente humano. Dentro dele existia o sangue do demônio lendário Raizen. E essa revelação muda completamente a forma como enxergamos o personagem. Porque muitos dos seus impulsos, sua agressividade, seu instinto para combate e até parte de seus conflitos internos ganham uma nova interpretação. Mas o mais interessante não é a herança demoníaca, é a forma como ele lida com ela. Porque a jornada de Yusuke pode ser dividida em 5 fases. Primeiro vem a autodestruição, que ele acredita não possuir valor algum. Depois vem a descoberta, quando entende que existem pessoas que o amam. Em seguida surge a responsabilidade. Ao aceitar o papel de detetive espiritual, depois aparece uma crise existencial. Principalmente após os eventos envolvendo o Sensui, quando ele começa a questionar quem ele realmente é. Se pertence ao mundo humano ou ao mundo dos demônios. E finalmente chega a reconciliação, quando aceita algo extremamente importante. Ele não precisa escolher um lado. Ele pode ser os dois, humano e demônio. Imperfeito e forte, violento e bondoso. E talvez seja por isso que sua relação com Keiko funciona tão bem. Ela nunca tenta transformá-lo em outra pessoa. Ela critica quando precisa, apoia quando precisa, mas nunca exige que Yusuke abandone quem ele é. Os dois crescem juntos, e isso faz deles um dos romances mais realistas dos animes. A influência desse personagem foi tão grande que ela atravessou gerações. Muitos enxergam os traços de Yusuke em personagens como Ichigo Kurosaki, Yuji Itadori, Denji. O arquétipo do adolescente problemático que é arrastado para o mundo sobrenatural se tornou extremamente popular depois de Yu Yu Hakusho. Mas existe um motivo em específico para ele continuar tão amado. Os fãs não gostam de Yusuke apesar de seus defeitos. Eles gostam justamente por causa deles. Porque ele parece real. Ele não tenta ser perfeito. Ele não faz discursos o tempo inteiro. Não quer impressionar alguém. E resolve a maioria dos problemas através das próprias ações. Por isso, talvez a melhor definição de Yusuke Urameshi seja essa. Se o Goku representa pureza em Dragon Ball, se Naruto representa perseverança no próprio anime, se Luffy representa a liberdade em One Piece, Yusuke representa algo ruim, algo muito mais raro. Uma pessoa quebrada tentando descobrir por que sua vida vale a pena. E talvez seja exatamente por isso que mais de 30 anos depois ele ainda é considerado um dos maiores protagonistas da história dos animes. E aqui vai uma curiosidade que ninguém percebe. Yusuke nunca venceu usando as forças. Os verdadeiros inimigos dele sempre foram o abandono, a solidão e a sensação de não pertencer a lugar nenhum. As lutas só eram a manifestação física de batalhas que aconteciam dentro dele. E essa sempre foi a verdadeira história de Yusuke Urameshi. E com isso, gostaria de pedir para vocês aqui, deixa o like. Se vocês têm outras curiosidades, se vocês já conheciam, comenta aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. E espero vocês no próximo vídeo. Falou!